pessoal! Voltamos aí no nosso fundamento psicológico da educação e da aprendizagem. E hoje um tópico muito bacana que é falar sobre a questão das múltiplas inteligências. Esse é um conteúdo aí certeiro, conteúdo que com certeza você precisa estudar, porque esse daí é questão garantida, hein? Então vamos considerar aí o que a gente já viu e vamos seguir até entender mesmo aí essas múltiplas inteligências. Então lembrando, né, recapitulando que os transtornos específicos da aprendizagem, eles são divididos naqueles que têm prejuízo na leitura, na matemática e também na escrita. Vimos isso aí na nossa aula passada. E principalmente as questões que o próprio DSM-5 traz, que eles devem ser também dimensionados com o grau de comprometimento. Então, se eu falo em grau leve, moderado ou grave, e que temos que fazer com isso uma questão de diagnóstico diferencial para perder de vista aí se temos, né, outras causas orgânicas mais graves para determinar aqueles transtornos de aprendizagem. Hoje o que a gente vai se ligar, o que a gente vai realmente dar conta é o objetivo de compreender sobre a inteligência múltipla. Um conteúdo aí na interface da psicologia com a educação, trazido aí de suma importância e que eu vou dizer que revolucionou a forma como a gente vê a questão de aprendizagem. Então, o que vai ser abordado, né? Primeiro, a questão da teoria mesmo, essa introdução aí à teoria da inteligência. Depois, sobre as inteligências múltiplas. Vamos ver também essa contribuição aí de Gardner através disso e a estruturação da divisão das inteligências múltiplas, além de articular tudo isso com a aprendizagem. E aí, qual o conceito inicial? Como que a gente vai startar isso? Como a gente vai começar de fato a pensar? A inteligência, ela vai implicar aí várias competências a serem observadas. Porque quando eu falo de inteligência, eu falo dessa gestão das funções cognitivas. Elas também estão correlacionadas com as minhas funções emocionais e vão ser elas que vão permitir ao indivíduo se adaptar ao meio ambiente, enfrentar situações novas e também resolver problemas, porque vai ser através disso que ele vai aprender a partir da experiência. E essa exploração dos conhecimentos, esse raciocínio, digamos assim, que vai adaptar ele às situações, tudo isso junto é que a gente considera como sendo inteligência. Então esse é um conceito importante, esse é o conceito aí que você precisa ficar bastante atento. Binet foi um cara que no início de tudo, ele conseguiu aí dar conta desse fenômeno chamado inteligência. Ele é um psicólogo francês e ele vai trazer o que sobre inteligência? Primeiro, que é como um fator geral, em função aí, essa função integradora, né, de diversas habilidades intelectuais. Então ele, junto com Simon, foi quem criou o famoso teste de QI. Até hoje a gente ouve falar sobre quociente de inteligência. E o que é quociente de inteligência? Quociente de inteligência é exatamente a razão, ou seja, a divisão entre a idade mental e a idade cronológica. Então é isso que vai me dar uma escala, vai me dar um score e eu vou validar aí qual é o QI desse sujeito. É exatamente a partir disso que eu vou considerar. As teorias anteriores, né, a questão das múltiplas inteligências, e aí Binet estaria envolvido também nesse movimento, consideravam que existia uma questão de um fator G, ou seja, uma inteligência geral. Com o avanço das pesquisas, com o avanço dos estudos, foi observado então que a gente tem, além do fator G, o fator S. E o fator S, ele já trazia algumas inteligências específicas. Na época, essas especificidades eram mais ou menos as questões que envolviam aí toda uma questão de fluência verbal, a memória associativa, a questão do raciocínio intuitivo, e tudo isso ia auxiliando pensar, na verdade, né, naquele momento, de que forma essa inteligência ela podia ser fragmentada, porque eles já estavam identificando que eu não tinha só um tipo de inteligência, que era considerado apenas um fator geral. Então, existe o fator geral e existem os fatores específicos. E foi exatamente a partir daí que o Gardner começou a pensar a sua teoria. Então, ele é um cara que na década de 70, né, ele estudou ali na Universidade de Harvard e ele começou a trabalhar com o desenvolvimento da criatividade em crianças e adultos. Lá pela década de 70, ele vai iniciar, então, todo um estudo que é sobre como essa criatividade, né, na criança pequena ela é alta e que com o tempo ela vai diminuindo conforme o crescimento.
e ele queria entender por que isso acontecia. Então foi esse insight, foi essa sacada, foi esse movimento dele que realmente fez com que ele desse conta da teoria das múltiplas inteligências. Então Gardner, ele vai concluir, né, a partir disso e vai dizer que as crianças aos poucos vão ganhando confiança em suas habilidades, principalmente de linguagem. Com isso, vão passar a não precisar mais se comunicar de forma não verbal. Então, elas, através da arte, vão diminuindo esse processo, que é um processo de comunicação. E a partir desse estudo, a partir dessa teoria, ele então vai formular que ao invés de preocupar-se com os testes de inteligência, ele precisava, na verdade, buscar informações como as pessoas em todo o mundo desenvolviam algumas habilidades que são importantes para o seu modo de vida. Porque a inteligência, ela não pode ficar somente no domínio da leitura escrita e da matemática. Não basta somente saber ler, escrever e contar. Eu preciso saber como circular todos esses conteúdos e mais como saber interagir com o outro, como saber interagir comigo mesmo, como interagir com o próprio meio ambiente. E todas essas inquietações levaram ele, então, a fazer propostas sobre a teoria das múltiplas inteligências. Esse livro é um livro de 83. A gente pode considerar até algo, né, que realmente aí estamos em 2019, mas esse livro aqui ele é muito atual, porque foi nele que Gardner trouxe toda a organização da sua teoria. O nome dele é Estruturas da Mente, a Teoria da Inteligência Múltipla. E isso aí é fundamental, porque é exatamente nesse momento que ele articulou, que ele organizou como é que ele sistematizaria essa teoria fundamental e que trouxe aí uma grande virada, né, realmente dentro dessa história da educação. Então agora a gente vai sistematizar e eu preciso da sua atenção. Quero que você venha comigo, fique ligado, chegue aqui comigo, porque Gardner ele propõe uma visão pluralista. Então o intelecto humano ele é visto de forma plural. O que é que ele vai trazer? Ele vai propor uma nova definição de inteligência. E para ele, como é que isso vai acontecer? Uma inteligência vai ser a capacidade de resolver problemas ou de criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenários culturais. Então, de repente, a depender da cultura, vão ter habilidades que vão ser consideradas inteligência. E a pessoa que consegue resolver determinado problema naquela cultura é considerada inteligente. Além disso, a criação de determinados produtos, o sair de determinadas situações, ali naquela cultura vai ser importante. Então, por isso que o meio também vai ter uma condição aí importante dentro dessa teoria de Gardner. E ele vai dividir, então, o tipo de inteligência até o momento em 9, porque ele está pensando. Quem sabe, né? De repente a gente não tem uma atualização. Hoje a gente considera a inteligência linguística aquela que envolve tanto a questão verbal quanto a questão escrita. Tudo que tem a ver com linguagem. As pessoas muito habilidosas nessa área. A inteligência musical, tudo que tem a ver com timbre, com tom, com música e que perpassa aí pelo conhecimento, por uma questão acima da média nessas áreas. Instrumentos, tudo isso envolve a área musical. A inteligência matemática, a gente fala exatamente naquela habilidade de raciocínio lógico, aquela questão aritmética, aquela questão de pensar de uma forma muito mais rápida através de conceitos matemáticos. Na inteligência espacial, a gente tem uma boa habilidade de localização. São pessoas que facilmente sabem utilizar o mapa, têm uma facilidade também em termos de localização geográfica e espacial, conseguem com facilidade se deslocar, tem aquela questão de não se perder, né? Então elas conseguem realmente trazer isso no tocante mesmo aí dessa questão geométrica, geográfica, de leitura ali do gráfico, né? Quando eu falo na questão do mapa. Pensar na inteligência corporal sinestésica são aquelas pessoas que trazem esse corpo acima de tudo. Então é como se o corpo ele realmente precisasse perpassar as experiências e é através do corpo que essa expressão se dá. Então essa sinestesia, ela acontece aí de uma forma plena. Então é esse corpo que manda, na verdade, em toda essa condição. Já a inteligência, que ela é considerada interpessoal, essa tem uma condição muito importante. São pessoas que têm um trato social fantástico. Então elas conseguem transitar socialmente,
são pessoas falantes, normalmente muito dadas hoje pensando nas redes sociais, então tem uma facilidade enorme de se comunicar. E isso é de uma forma mais natural, não através de cursos de aprendizagem, mas já faz parte, né, dessa estrutura dela. Então é uma inteligência interpessoal, uma correlação aí dessa minha questão junto com o outro. Já intrapessoal, então intra é a questão interna. Então tem muito mais a ver com o processo de autoconhecimento. Pessoas que têm uma plenitude, que elas conseguem realmente ter um domínio do próprio conhecimento de si mesmo. Então elas conseguem investir, na verdade, se conhecer, são aquelas pessoas que a gente diz que elas estão evoluindo internamente. Então, através, às vezes, de testes de leituras, mas elas fazem uma leitura do fenômeno que estão vivendo e conseguem se compreender dentro dele. Então, há aí uma questão intrapessoal, uma questão muito interna. Já quando eu falo da inteligência naturalista, a gente está falando de um modelo que se incomoda, se importa, na verdade, né, com todas as questões de meio ambiente. Então, preconiza aí essa relação com o meio ambiente, tanto em termos de equilíbrio quanto de preocupação, principalmente de militância também. Então são pessoas que acabam sendo defensores dos animais, defensores da natureza, e eu não estou falando isso apenas como uma métrica de militância, mas acima de tudo de natural. Então são pessoas que gostam muito de viver próximo a lugares que têm belas paisagens, funcionam muito menos em centros urbanos, né? E gostam mais desses redutos aí que são próximos à natureza, admiram muito os fenômenos naturais e conseguem com isso dimensionar sua vida como parte, na verdade, de todo esse processo. Então isso aí eu falo da inteligência naturalista. Já a inteligência existencial, ela tem muito a ver com esse veio filosófico. Então ela é uma das últimas a ser falada por ele, ainda está sendo estudada e delineada, mas é colocada exatamente como aquela condição mais cósmica. Então aquela tentativa de explicar perguntas existenciais, de onde eu vim, para onde eu fui, uma questão muito ligada por vezes aí a alguns preceitos, né, na verdade, que a gente pode pensar místicos e de tentativa, na verdade, de uma conexão com esse ser maior. Não é ligada à religiosidade, não é ligada à religião, mas é ligada mais a essa existência, a esse pensamento que ele é muito mais filosófico da coisa, de tentar um entendimento, na verdade, de como essa função existe aí para todo ser humano. Então observem que a gente tem hoje 9 tipos de inteligência. Então retomando, linguística, musical, matemática, espacial, corporal sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial. Essas são aquelas colocadas atualmente na teoria de Gardner, cada uma com suas características extremamente particulares e peculiares. Ambas vão complementar umas às outras, então não existe alguém que não tenha um tipo de inteligência, todos nós teríamos todos dentro dessa teoria, porém algumas seriam mais ressaltadas. E, inclusive, saber sobre isso é saber os nossos pontos fortes. Então, pensar nisso em termos de educação, em termos de aprendizagem, é a correlação que Gardner faz de que não precisamos somente ler, escrever e contar, mas que existem outras habilidades, outras inteligências tão importantes, bem como essas condições aí que são condições primárias no processo de aprendizagem. Então, aquele sujeito que aprende também pelo corpo, aquele sujeito que tem aí uma estrutura muito maior em termos realmente aí de correlação com a música, por exemplo, eu também vou incluir ele como sendo um sujeito inteligente. E não somente aqueles que leem, contam e escrevem como altas habilidades, mas todas essas outras são condições aí colocadas. E aí eu quero saber, qual é mesmo a teoria, né? O nome da teoria criada por Gardner? Você está lembrado? Então segue aqui comigo o nosso flashcard, Teoria das Múltiplas Inteligências. E essa daí é uma grande inovação, é uma grande diferença e contribuição desse cara exatamente para os processos que a gente tem de aprendizagem. Então, importante estudar, eu vejo vocês muito em breve, recapitule, mande suas dúvidas que a gente está aqui para te ajudar. Então, gostou da nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online para concurso 2BPED. Quer saber um pouco mais? Visita nosso site. O link está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau.